Boa tarde. Doutora Helena Della Mônica, serei rapidinho, por isso cumprimento toda a mesa na pessoa de Vossa Excelência e parabenizo pelo trabalho. E cumprimento a todos vocês que estão nessa belíssima plateia, nas presenças das minhas filhas Carolina e Juliana, que são advogadas como eu, e que lutamos em prol da melhoria das condições de trabalho para nós todos. O tema que me foi proposto abordar aqui, eu poderia começar falando do Eclesiastes, que há tempo para as coisas, eu falaria sobre o tema em 2 minutos. Falar sobre apelação, porque realmente é muito pouco para falar sobre apelação, não tem nada para falar de novidade, né? As 2 novidades com relação à apelação, a primeira novidade, o juízo de admissibilidade da apelação se fará apenas na instância ad quem. Ou seja, hoje eu interponho a apelação perante o juiz examina se estão presentes os pressupostos de admissibilidade, se eles estiverem presentes, recebe meu recurso, vista para a parte contrária contra-razoada, depois remessa dos autos para o tribunal. Se ele entende que os pressupostos não estão presentes, o que ele faz? Ele não recebe o recurso e, contra essa decisão de não recebimento do recurso, eu poderei interpor agravo de instrumento. Esta é a sistemática atual. Como será na nova sistemática? Na nova sistemática é muito simples. Eu interponho o recurso de apelação, o juiz simplesmente abre vista à parte contrária para contrarrazoar o recurso e depois ele remete os autos para o tribunal. No tribunal, sim, juízo ad quem, órgão ad quem, é que será feito o exame da admissibilidade do recurso, se estão presentes os seus pressupostos, o recurso é adequado, se está no prazo, se foram pagas as custas e assim por diante. Então, esta é a primeira e considerável modificação no recurso de apelação, não mais submetido o recurso à admissibilidade pela instância de origem, só pelo tribunal. Daqui a pouco o meu colega vai falar sobre recurso especial extraordinário, a mesma coisa estará acontecendo com esses 2 recursos, porque eles também não estarão mais sujeitos àquela admissibilidade pelo presidente ou vice do Tribunal de Justiça, serão remetidos de logo para o Tribunal STJ, STF, apreciar o recurso. Esta é a primeira modificação sobre apelação. A segunda modificação diz respeito àquelas decisões interlocutórias que causam menor gravame. Sabidamente, contra a interlocutória, o professor Diélio, com a sua competência, vai falar sobre isso, cabe o recurso de agravo. O agravo de instrumento está elencado em 12 hipóteses no Código. 12 ou 13, uma hipótese foi revogada pela presidenta por conta de ter sido revogada a possibilidade de conversão do procedimento individual em coletivo. Muito bem. Naquelas hipóteses previstas em lei, o agravo de instrumento será cabível contra interlocutórias de maior gravame. Mas aquelas interlocutórias de menor gravame, que hoje são passíveis de agravo retido, assim mais não será. Não existe mais agravo retido, não existe mais, é bom fazer uma ressalva. Não vai existir mais agravo retido a partir de 16 de março do ano que vem, que é quando vai entrar em vigor o novo Código, a despeito de alguns ministros, equivocadamente da Tavênia, preocupados com o seu problema, não com a realização da justiça, estarem pretendendo a prorrogação deste prazo, a OAB já se bateu contra isso. Então, a partir do ano que vem, março do ano que vem, não teremos mais agravo retido. E o que é que eu faço com relação àquelas interlocutórias de menor gravame? Eu, no recurso de apelação, nas razões de apelação, eu questiono aquelas decisões, ou, se eu for apelado, nas contra-razões de apelação, eu questiono aquela matéria. Mutatis mutandis é o que já acontece hoje nos juizados especiais da Lei 90/99, onde não há previsão de agravo contra as interlocutórias, mas eu posso atacar as interlocutórias naquele recurso nominado previsto na Lei 90/99. Então, em se tratando do novo CPC, vai ser assim. Eu, com relação às interlocutórias de menor gravame, repito, vou questioná-las no próprio recurso de apelação, nas razões ou contra-razões de apelação. Uma outra questão a respeito da qual eu gostaria de ponderar aqui, o recurso de apelação, ele é adequado contra qual ato? Nós já sabemos, o recurso de apelação cabe contra a sentença, seja ela tem apreciado o mérito ou não tem apreciado o mérito, a nomenclatura muda, mas, no fundo, é a mesma coisa, e contra a sentença vai caber apelação, aquele ato de extinção do processo pelo juiz, com ou sem exame do mérito. Então, a adequação deste recurso de apelação vai depender de o ato recorrido ser uma sentença ou não. É o que está no artigo 1009 deste novo Código. Agora, aqui eu gostaria de ponderar 2 questões menores. A primeira questão é a seguinte: às vezes o juiz pode fazer o julgamento parcial antecipado de mérito. Ele verifica, por exemplo, que de 2 pedidos formulados, um tornou-se incontroverso. Então, ele já poderá decidir esse pedido de uma vez. Contra este ato, não será cabível a apelação. Há um dispositivo expresso dizendo que, neste caso, vai caber o recurso de agravo. É o que está no parágrafo 5º do artigo 356. Então, esta observação. Exemplo: o indivíduo formulou 2 pedidos.
rescisão do contrato, reintegração na posse. O réu contestou o pedido de reintegração na posse, não contestou o pedido de rescisão do contrato. Essa questão se tornou incontroversa da rescisão do contrato, o juiz já poderá decidir de uma vez julgamento antecipado parcial de mérito e quem não estiver de acordo com este ato vai interpor agravo de instrumento, não apelação, que a apelação será cabível quando ele julgar todos os capítulos da sentença. Essa é a primeira observação. E outra questão que já foi resolvida pela jurisprudência e que agora a lei deixa claro é a seguinte: às vezes, na sentença, o juiz profere decisões interlocutórias. Por exemplo, antecipa a tutela ou confirma a antecipação da tutela ou cassa a antecipação da tutela. Eu não tenho que fazer agravo contra essa parte da sentença, contra este capítulo da sentença, quaisquer que sejam os capítulos, o recurso cabível será o da apelação. Isto quanto à adequação deste recurso. Qual que é o prazo para a interposição da apelação? O prazo, que nós todos já sabemos, é de 15 dias. Aliás, este Código prima pela uniformização dos prazos. Os prazos, geralmente, são de 15 ou 5 dias. Todos os recursos, com exceção dos embargos de declaração, têm para interposição e para resposta o prazo de 15 dias. São conhecidos aqueles prazos especiais. Por exemplo, se houver litisconsortes vencidos com procuradores diferentes e que não sejam do meu escritório, e não sendo processo eletrônico, eles terão o prazo em dobro para recorrer se ambos forem vencidos. Esta regra do prazo em dobro também se aplica ao advogado público, ao defensor público e ao Ministério Público, prazos dobrados para os seus recursos, portanto, de 15 para 30 dias. Isso com relação ao prazo para o recurso de apelação. Evidentemente que, se nesse ínterim do recurso houver a morte da parte do seu procurador, vai haver a suspensão do processo até que haja a substituição do advogado da parte. Ele vai ter o prazo de 15 dias por inteiro, depois de devidamente intimado, para interpor o recurso de apelação dentro do prazo. É um recurso sujeito a preparo. Quem interpõe, não estando isento legalmente, por ser poder público, por exemplo, amparado pela justiça gratuita, tem que, no ato da interposição da apelação, comprovar o preparo, inclusive do pote, remessa e retorno. Evidentemente, se o processo for eletrônico, não há pote, remessa e retorno. E daí? E daí que, se ele não fizer o preparo, isso já foi dito aqui, ele vai ter um prazo de 5 dias para fazer o preparo em dobro, porque este Código tem uma preocupação de ir ao mérito, evitar que se percam processo e mais processo em vão, apegados a essas filigranas. O ilustre processualista que me antecedeu dessa tribuna falou das súmulas do Supremo Tribunal Federal e da chamada jurisprudência defensiva, que eu prefiro dizer que é uma jurisprudência ofensiva, porque ofende princípios e garantias individuais. Por exemplo, outro dia, uma cliente minha pobre perdeu, nós recorremos, ela havia obtido justiça gratuita, recorremos para o STJ, o senhor presidente do STJ, ele deu uma decisão negando segmento ao recurso, dizendo que ela não houvera requerido de novo a justiça gratuita para o STJ. O que é isso? Quer dizer, foi necessário um agravo regimental, que graças a Deus foi provido, para dizer que isso não está na lei, isso não tem fundamento nenhum. Então, essa jurisprudência do STJ, infelizmente, a gente entende, é para diminuir serviço no STJ, como também os senhores ministros do Supremo, que estão querendo prorrogar o prazo de vigência desse Código, estão querendo diminuir para si serviço. Tem serviço demais? Tem. Nós somos um país de 200 milhões de habitantes com 100 milhões de processos. Nenhuma justiça se organiza para dar conta dessa demanda. Agora, nós temos que verificar também que há demandistas contumazes, que se valem deste número grandioso de processos para fazer moratória às custas do judiciário. O poder público está em 60% dos processos, bancos, seguradoras financeiras também da mesma forma, porque usam o judiciário. É melhor pagar na justiça que eu vou pagar menos. Esta é uma realidade contra a qual nós temos que nos bater aqui, porque realmente não vai funcionar bem desse jeito. Mas eu continuo dizendo, então, com relação à questão do preparo do recurso de apelação, que é necessário fazer o preparo, se não houver isenção legal, mas se por acaso o preparo não tiver sido feito no prazo, 5 dias para fazer o preparo em dobro. Muito bem, esta é a norma. Agora, com relação ao efeito da apelação, o efeito evolutivo suspensivo. Com relação ao efeito suspensivo, quando a matéria tramitava no Senado, PLS 166, eles tiraram o efeito suspensivo da apelação. Mas o que passou, PL 8046, e que ficou é que a apelação tem efeito suspensivo. Só não vai ter efeito suspensivo em alguns poucos casos que estão previstos na legislação, como hoje já acontece. Por exemplo, ação de alimentos, homologação, divisão, demarcação de terras. Se interposta a apelação, estará suspensa a eficácia da sentença. Caso, naquelas hipóteses, não haja efeito suspensivo, poderá haver o cumprimento provisório daquela sentença. Agora, se eu estou apelando, e se para a minha apelação, naquele caso, não está previsto o efeito suspensivo, e eu preciso do efeito suspensivo, porque presentes fumus boniuris periculi mora, o que é que eu faço? Eu requeiro ao tribunal, diretamente a um relator, que vai ficar
com a competência preventa para julgar o recurso, que me dê aquele efeito suspensivo, demonstrando eu a fumaça do bom direito e o perigo na demora. Agora, se o processo já tiver sido distribuído a um relator, eu requererei ao relator deste recurso este efeito excepcionalmente suspensivo, nas hipóteses em que a apelação não tenha efeito suspensivo. Com relação ao efeito devolutivo, todo recurso tem, e, evidentemente, que a regra tanto devolutum quanto apelato, ela se aplica à matéria que vai ser submetida à apreciação do tribunal, é aquela matéria objeto do recurso. Mas é bom dizer daquele outro efeito que o recurso tem, de permitir ao tribunal, efeito translativo, apreciar questões de ordem pública que não tenham sido vistas e apreciadas na instância de origem. Então, não houve, na verdade, com relação a este aspecto, mudança nenhuma. As duas mudanças que eu gostaria de destacar dessa tribuna, com relação ao recurso de apelação, são estas. Primeira mudança, o juízo de admissibilidade será feito só pelo tribunal. E segunda mudança, aquelas questões, decisões interlocutórias menores, que hoje seriam passíveis de agravo retido, elas serão objeto de questionamento nas razões ou contra-razões de apelação. E a outra modificação também é se o juiz fizer o julgamento antecipado parcial de mérito, contra aquele ato dele não será apelação, será recurso de agravo de instrumento. Esta é uma das hipóteses a respeito das quais, por certo, o professor Dieli vai falar aqui. Meu nome não é Enéas, né? Se fosse Enéas eu falaria bem mais rapidamente, né? Mas o Raimundinho, ele costuma dizer que uma palestra para agradar tem que ser como a mini saia, tamanho suficiente para cobrir o assunto e curto bastante para despertar o interesse. Mas eu lhes garanto que fico realmente muito preocupado com essa correria do mundo em que nós vivemos, esquecidos da regra que está no Eclesiastes, há tempo para as coisas. Nós vivemos correndo demais da conta, não sei para quê, né? O marido corre tanto, quando ele chega em casa, fala com a mulher, vamos dar uma rapidinha, tipo, vai ser bom, não foi? Quer dizer, não vai ser bom, não vai ser bom. Nós precisamos realmente usufruir mais dos momentos, é isso que a gente quer que aconteça aqui em profusão. Por isso que nós temos esse período de 1 ano aí de vacácio legis, durante o qual nós temos feito palestras por esse estado afora, tentando trocar essas experiências com os valorosos colegas a respeito dessas mudanças que estão sendo introduzidas no nosso ordenamento jurídico. Vai melhorar? Olha, para o advogado vai melhorar muita coisa, os outros palestrantes certamente já disseram isso aqui, com relação à questão dos honorários, a questão dos prazos correndo só nos dias úteis, coisa que já podia estar em vigor há muito tempo, se não fosse o Lula ter vetado uma lei aprovada pelo Congresso, né? Essa questão das férias que continuam não existindo, porque a matéria é constitucional, escreveram na Constituição com a emenda 45, o advogado é mais do que Deus. Que nós não estamos querendo isso. Por quê? Porque Deus fez o mundo em 6 e descansou no 7º dia, que é o dia da perfeição, número 7. Nós não temos um dia sequer para descansar. Vamos ter, com o novo Código, um período de suspensão dos prazos, de 20 de dezembro a 20 de janeiro do ano subsequente, que o pessoal está falando que é período de férias, mas, na verdade, é de suspensão. E aqui uma questão já se coloca. O Código só vai entrar em vigor em março do ano que vem. Nós vamos ter ainda um período de 20 de dezembro a 20 de janeiro. Será que vão fazer como fizeram agora recentemente os tribunais aí praticando atos aí e determinando essa suspensão? A ministra Fátima Nancy Andrighi, que foi citada aqui, corregedora hoje do CNJ, ela baixou uma recomendação para os tribunais dizendo não pode suspender. O presidente Marcos Vinícius Furtado Coelho, do AB Federal, é que foi ao CNJ, ele tem assento lá, e requereu ao ministro Lewandowski, que ele, então, deu uma liminar suspendendo os efeitos daquela recomendação. Esperamos, então, que nova situação se repita, porque é a lógica. Se já foi assim, se vai ser assim, por que não ser agora no final do ano, começo deste ano? Eu posso começar minha palestra agora, doutora Helena? Olha, eu vou começar minha palestra dizendo que nós temos aqui 1.072 artigos neste Código. E eu vou falar dos 1.072 artigos com poder de síntese, reduzindo-os a 10 artigos, que são os 10 mandamentos da lei de Deus. Ou então reduzindo a 2, os principais mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Os romanos já diziam, esto brevis et placebis, ser breve agradará. Eles também diziam, honeste vivere, viver honestamente, nemine ledere, não lesar a ninguém, sum quique tribuere, dá a cada um que a cada um pertence. Se nós exercitarmos essas máximas que vêm desde os romanos, cumprimos os mandamentos da lei de Deus, nós não vamos precisar de 1.072 artigos no Código Civil, nem vocês vão precisar de ficar ouvindo esse xarope do Raimundinho neste congresso maravilhoso. Eu quero... Obrigado. Eu, terminando essa minha rápida peroração, essa barra que eu estou dando aqui na mini saia, eu gostaria de dizer
que a palavra única que nós devemos dizer aqui, poderemos até repeti-la 3 vezes, é a palavra paciência, que significa, ao pé da letra, ciência da paz. Juízes, promotores, advogados, defensores, operadores do direito, todos queremos a paz. E para obter a paz, paciência. Ciência da paz. Paciência para com Deus é fé, acreditar que nós podemos melhorar tudo. Em segundo lugar, paciência para com nós mesmos, esperança, do verbo esperançar, correr atrás. Vamos correr atrás que a gente chega lá. E, em terceiro lugar, paciência para com o próximo, aquele para o qual nós todos trabalhamos na área do direito, que significa caridade, que significa amor. Eu gosto muito dessa tribuna, porque aqui dessa tribuna eu ouvi meu pai fazer um discurso maravilhoso de paraninfo da minha turma. Não importa que uma vã filosofia meça os homens pelos bens que amelharam nesta terra. São vitórias passageiras. Ninguém construirá a sua felicidade sobre os escombros da dor e do sofrimento alheios. Eu agradeço a paciência, fé, paciência, esperança, paciência, caridade que vocês tiveram para comigo. E uma advogada lá de Uberlândia, fazendo essa palestra, assim, por que você fala tanto de Deus? Eu falo, porque quem não tem tempo para Deus está perdendo tempo. Muito obrigado.